26 de maio de 2025, nesta segunda-feira da sexta semana do tempo da Páscoa, a igreja celebra a memória de São Filipe Neri, presbítero. Meus queridos filhos e filhas, que alegria nos encontrarmos nesta segunda-feira. Vos saúdo com a paz de Jesus, sintam-se todos bem acolhidos, bem-vindos. Você que me ouve pela Rádio Rainha da Paz, você que me ouve pelas minhas redes sociais, as redes sociais Padre Diego Araújo, que alegria. Não esqueça de curtir, de compartilhar esse material nas redes sociais, como também a nossa rádio, de divulgar a nossa rádio para fazê-la crescer em audiência. Que alegria! Todos sintam-se bem acolhidos. Hoje a igreja celebra a memória de São Filipe Neri, nesta segunda-feira desta sexta semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, antes de nós meditarmos nesta segunda-feira, a palavra de Deus que a igreja coloca na liturgia de hoje, é muito importante nós contatarmos a vida deste que nós chamamos de São Filipe Neri. São Filipe Neri nasceu no ano de 1515, em Florença, na Itália, um italiano, e morreu quando tinha 80 anos, no ano de 1595, na cidade de Roma, também na Itália. São Filipe Neri é chamado em toda a igreja de patrono da alegria, o santo da alegria, né? Por isso que muitos atribuem São Filipe Neri a oração, né? a patronicidade dos humoristas, né? Chamado o patrono dos humoristas ou padroeiro dos humoristas, né? Aos 16 anos, Filipe foi cuidar do patrimônio de seu primo, que o colocou como herdeiro, né? E diante de tantos bens, ele teve uma experiência mística com Jesus Cristo e quis abandonar tudo. E abandonou tudo. Se tornou um grande catequista na cidade de Roma. Chegou a ser chamado de apóstolo de Roma, né? Por o seu modo de trato, a sua alegria contagiante. Sua fama se espalha na cidade de Roma. Ele depois confessava as pessoas de madrugada até a hora do almoço. Depois, quando chega a ser presbítero, né? Também há relatos de que Filipe Neri experimentava a levitação, né? E o êxtase, né? Ele entrava em êxtase e levitava diante das pessoas na hora da missa, né? Por isso que ele pedia sempre para celebrar as missas mais pro final da tarde, que eram as missas menos procurada, né? Diante desses fatos miraculosos que ele realizava, né? E Filipe, ele chega a ser nomeado cardeal, mas me parece que ele solta aquela frase tão conhecida e atribuída a ele: eu não aceito, eu prefiro o paraíso. Olha só, então nós vemos na vida, no testemunho deste santo, que ele soube sempre escolher o que é essencial, né? Sempre soube escolher o que é essencial. Renunciou a este cargo, essa carreira de alto grau, né? Para poder seguir a simplicidade discipular de Jesus Cristo. Um grande exemplo para nós, para a igreja. Queridos, agora nós vamos meditar a leitura dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, versículos do 11 ao 15. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente
para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. E forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto muito bonito hoje a igreja nos entrega, né? Mostra a apostolicidade de Paulo, Paulo que não desiste, que não para, um homem que não tem parada, né? Um homem que incansavelmente está disposto a levar o evangelho de Jesus Cristo a todo canto. Por isso ele sai pregar em todo canto, né? E agora embarcam em Troade, depois navegam para a ilha de Samotrácia, depois vão para Neápolis, de Neápolis para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia. Então, e aí acontece nesse lugar toda a descrição do texto de hoje, né? É muito interessante, meus queridos. Eles saem no sábado, né, para um lugar junto a um rio, e eles começam a escutar uma oração de longe, né? E aí eles começam a se aproximam das mulheres que estavam lá, como que rezando, né? E começam a conversar com as mulheres, né? E aí é que ele conhece Lídia, que era uma comerciante de púrpura, e ela até acreditava em Deus, mas o seu coração ainda não conhecia a Deus por total, né? Totalmente. O texto diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela aceitasse as palavras de Paulo. E ela imediatamente é batizada por Paulo, como toda a sua família. Então, nós vemos aqui, minha gente, às vezes a gente pensa que pregar o evangelho, acho que a principal mensagem do texto de hoje para nós é essa. Às vezes a gente pensa que pregar o evangelho é simplesmente nos colocar com discursos que pretendem convencer os outros, né? Que pretendem converter os outros. E isso é muito pouco para nós definirmos como evangelizar, né? Como anunciar o evangelho. Olha só, Paulo escuta algumas pessoas rezando, ele se aproxima, né? E ele começa a bater papo, começa a jogar conversa fora, se aproximando, ganhando atenção, participando da vida daquelas pessoas, até que aí ele aproveita para anunciar o evangelho e chega a conseguir batizar Lídia, uma das mulheres que estavam lá, e toda a família dela, né? Então, às vezes nós complicamos o nosso jeito de evangelizar. Se Paulo chegasse incisivamente condenando todo mundo e já impondo a sua prática religiosa cristã, certamente ele não tinha ganhado Lídia e não teria conseguido batizá-la, muito menos a sua família. Vocês conseguem perceber? Minha gente, antes da evangelização, existe
a educação, né? O amor fraterno para ser apreciado. E nós precisamos aprender que às vezes evangelizar exige paciência, técnica de caridade, de acolhida, né, de compreensão do outro. Se aproximar, bater papo, tal. Olha só, vocês vivem essa experiência, tal, tal. E chegar ao ponto de falar, olha, eu experimentei Jesus, vocês não querem fazer a experiência mesma que eu fiz? Venham comigo, né? Mas é parte da vida da pessoa, parte da realidade da pessoa, você entra na realidade da pessoa. Essa é a evangelização mais eficaz que se tem, né? Não é no púlpito ficar fazendo proselitismo religioso. Isso não convence ninguém, né? Isso não convence ninguém, né? As nossas pregações oficiais nos cultos litúrgicos, elas já são endereçadas e dirigidas para católicos. Agora, aqueles que não conhecem Jesus ainda precisam ser tocados, né? Com a nossa empatia, com a nossa simpatia, com o nosso carinho, com o nosso acolhimento. E às vezes a gente já chega para aqueles que não fizeram a experiência de Jesus ainda, né, a ferro e fogo, com o nosso moralismo, com as nossas condenações, com os nossos legalismos. É para a gente refletir um pouquinho isso, né? Isso vale também dentro de casa, viu, minha gente? Tem muita gente que fala, eu não consigo evangelizar dentro de casa. Eu não consigo, eu queria tanto que fulano, cicrano, beltrano viessem participar da igreja comigo, mas eu não consigo. Aí você vai ver como você tem evangelizado. Aí você vai ver o jeito da pessoa, é uma pessoa que fica ameaçando os outros. Vocês não vão na missa, por isso que a vida de vocês está desse jeito. Vocês não fazem tal coisa, por isso que a vida de vocês está desse jeito. Sabe? E vai pregando uma fé por uma ameaça, um jeito de anunciar o evangelho que não é eficaz. Por isso que não conquista e que não consegue a admiração, né? Não consegue ser ouvido pelo outro, né? E olha, minha gente, todos nós somos assim. Se chega uma pessoa já apontando o dedo pra gente, a pessoa já nos perdeu. Ela pode falar o que ela quiser depois. Ela já nos condenou, ela já nos apontou, ela já nos criticou. Já era, a pessoa nos perdeu. Né? Então, pra gente refletir um pouquinho a partir dessa experiência dos apóstolos, e é muito bonito que depois Lídia é batizada junto com toda a sua família, um batismo familiar, olha que bonito isso, né? E depois ela insiste para que os apóstolos, para que eles fiquem na casa dela. Olha, se vocês me consideram de verdade, então vocês podem permanecer na minha casa. Não vou aceitar não, sabe aquela situação? Não aceito não, pode, igual os antigos falam, né? Pode pousar em casa, né? Pousa em casa, né? Essa linguagem antiga, né? E nós vamos ver o desfecho do texto, né? Continuar vendo mais para frente. E é um texto muito bonito, né? Muito bonito. Aquilo que nós fazemos de bom para o outro, nossa simpatia, o nosso amor, a nossa caridade, né? A nossa compreensão, o nosso acolhimento do outro, sempre vem em retribuição, minha gente. Sempre vem. Como também o contrário, né? A nossa arrogância, a nossa insolência, a nossa intolerância, também vem em retribuição disso, né? Mas quando a gente se torna uma pessoa caridosa, olha, tantas portas se abrem para nós. Eu não tenho dúvida disso, minha gente. Eu não tenho dúvida. Claro que aqui no texto refere-se Lídia quer acolher os discípulos, né, na sua casa, né? Aqui representa um lugar para repousar, né? Mas isso vale para a vida de tantas outras maneiras. Deus sempre prepara tudo àqueles que fazem a vontade dele. Sempre, 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 sempre. Então, que a palavra de hoje nos ajude, né? É bênção de Deus, é uma alegria nós temos o privilégio de ouvirmos a voz, a palavra de Deus, que diariamente se nos dirige por meio da liturgia da igreja. Queridos, desejo a vocês uma semana cheia de bênçãos de Deus, com muitas alegrias espirituais,
Que Deus abençoe a você, abençoe a sua família, abençoe abundantemente seus trabalhos, estudos, todos os seus afazeres dessa semana maravilhosa que nós iniciamos. Força e coragem. Deus os abençoe e os proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos, lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Você que me acompanha pelas redes sociais, gratidão. Você que me acompanha pela Rádio Rainha da Paz, continue ligado, continue conectado, continue a ouvir a programação seguinte. Fique conosco. Amanhã nos encontramos novamente com esse programa Reflexão Diária. Até lá!